Olá, tudo bem com você? Se você caiu aqui nesse vídeo, nesse site, é porque você tem muita vontade de aprender japonês. É porque você, igual a mim, tive um dia, tem essa vontade de ir para o Japão, de se comunicar com japoneses, de poder consumir a cultura japonesa em sua língua original, os animes, os mangás, os livros, os doramas, tudo em japonês. Se você tem essa vontade, eu peço que você preste bastante atenção nesse vídeo, desliga todos os seus outros aparelhos, feche as abas e preste atenção aqui, que agora eu vou falar uma coisa pra você que pode mudar o curso da sua vida. Que dramático! Mas sério, preste atenção. Primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Mônica Veloso, eu sou professora de língua japonesa, também trabalho com tradução e interpretação na área de japonês, inglês, português, e eu tenho experiência de alguns anos em ambas as áreas, tanto na área de tradução como na área de educação, lecionando a língua japonesa. Eu comecei a estudar japonês bem novinha, mais ou menos com uns 12 anos de idade, porque eu tinha muita vontade de ir para o Japão, aprender japonês. Eu não sei, o Japão me fascinava. Eu não sou descendente de japoneses, eu não tenho nenhuma ligação de sangue com o Japão, não tem nada disso na minha família, não tem japonês na minha família, mas por alguma razão o Japão sempre me atraiu. Então, desde novinho eu queria aprender japonês. Como eu não tinha como estudar, eu estudei os alfabetos japoneses sozinha. Eu consegui um papelzinho que tinha os alfabetos e eu fui estudando com mangá que eu encomendei original em japonês para tentar ver alguma coisa, porque o japonês simplesmente me fascinava, o Japão e a língua japonesa. Eu aprendi sozinha e depois de um tempo eu fui para a faculdade de letras, estudei na UFRJ e me formei em letras português e japonês. Daí eu comecei a lecionar japonês, dei aulas de japonês no curso da Faculdade de Letras, não no curso de graduação, mas no curso aberto à comunidade, onde tinha ensino de várias línguas e eu dava aula de japonês. E depois de um tempo eu comecei a trabalhar com tradução e interpretação, que é uma das minhas paixões. Trabalhar transpondo a língua de uma língua para outra é uma das coisas que eu adoro fazer. E principalmente na parte de interpretação, porque eu gosto muito de conversar com pessoas, então interpretação sempre está em contato com as pessoas e eu pude trabalhar em muitos lugares. Pude trabalhar na fábrica da Nissan, pude trabalhar nas Olimpíadas de 2016 e sempre acompanhando os japoneses e ajudando no que eles precisavam que eu fizesse. E durante esse meu percurso, dessa minha carreira que acompanhava educação e também a área de tradução e interpretação, eu encontrei muitas pessoas que diziam que queriam aprender japonês, mas que não começavam porque não tinha dinheiro para estudar, não tinha como porque não tinha tempo, ou não tinha como porque às vezes simplesmente não tinha material, não tinha escola, não tinha professor na área, no local onde a pessoa estava. E isso me fez pensar bastante porque a língua japonesa não é uma coisa tão complicada, não é um bicho de 7 cabeças como as pessoas pensam. Não é uma coisa simples você aprender a língua japonesa, não acontece da noite para o dia, principalmente porque a língua japonesa é bastante diferente da língua portuguesa do Brasil e também a cultura é muito diferente. A cultura é um aspecto que gera um bloqueio bem grande na hora do aprendizado da língua. Mas transpondo essas barreiras, você consegue aprender japonês o suficiente para você ir para o Japão, se virar conversando com as pessoas, de repente conseguir uma bolsa de estudos. Eu consegui uma bolsa de estudos para estudar no Japão na época que o meu japonês não tinha assim um nível perfeito, não era um nível assim tão bom. Ainda faltava muito para o meu japonês. Mas mesmo assim foi o suficiente para eu conseguir uma bolsa de estudos e estudar no Japão, o que me rendeu, além de muitas experiências ótimas, me rendeu uma bagagem cultural muito grande. A diferença, tanto no meu conhecimento de língua japonesa, como para o meu conhecimento de mundo, meu conhecimento de cultura em relação ao Japão, de antes de eu ir para o Japão para depois de eu ter ido para o Japão, se eu comparar, não tem como comparar, porque é uma diferença muito grande você vivenciar o país com os seus próprios olhos. Mas voltando,
eu falava com essas pessoas que queriam estudar japonês, mas tinham um certo bloqueio. Então eu pensei, eu acho que eu vou criar um lugar online onde as pessoas possam estudar japonês, criar uma comunidade, um clube onde as pessoas possam estudar sem se preocupar de ser julgadas, num ambiente que seja bem amistoso e que, principalmente, não seja exorbitantemente caro. Seja um local onde as pessoas possam estudar sem ter que comer menos durante o mês, sem ter que ficar preocupado porque não sabe como vai pagar a conta, para ficar tranquilo. O Clube Nihon Kakume foi criado pensando tanto em você, brasileiro, que mora no Brasil, que quer muito ir para o Japão e não consegue saber por onde começar, não sabe o que fazer com esse amor pelo Japão e quer estudar, mas não sabe como, nem onde e nem quanto e não tem condições, tanto como para você, brasileiro, que está no Japão agora. Você está no Japão, mas você não consegue falar japonês direito. Você mora no Japão, mas não tem condição de estudar japonês porque você não tem tempo, porque você trabalha muito e você não consegue mudar de emprego de repente porque você não tem o nível de japonês necessário para ir para um emprego diferente. Pensando em você, brasileiro no Japão, brasileiro no Brasil, eu criei o Clube Nihon Kakume para que você possa estudar japonês e possa quebrar essa barreira que na verdade não é uma barreira tão forte como você pensa. Você consegue quebrar essa barreira com muita facilidade se você se dedicar aos estudos. Agora não tem mais desculpa para você realizar o seu sonho de saber japonês. Mas quais as aulas estão disponíveis nesse momento? Bom, nesse momento nós temos disponíveis as aulas de escrita, que é por onde você tem que começar. Se você não sabe nada de japonês, você tem que começar aprendendo a escrever e a ler o básico da língua japonesa. Muitas pessoas dizem que você não precisa aprender a ler japonês para você estudar japonês, o que não deixa de ser verdade. Mas o fato é que se você não aprende logo a ler, você vai colocar um atraso muito grande nos seus estudos sem a menor necessidade. Porque aprender a ler e a escrever o básico, o hiragana e o katakana, que são os alfabetos básicos da língua japonesa, é muito fácil, muito rápido. Você consegue fazer isso, se você for bem rapidinho, você consegue fazer isso em um mês, se você tiver uma certa disciplina boa para os estudos. E se você for um pouco mais devagar, você consegue fazer em 2 meses. Não demora nada. É muito mais prático você estudar japonês sabendo ler o básico. Então eu recomendo muito fortemente que você comece a estudar a língua japonesa a partir do hiragana e do katakana, os 2 alfabetos básicos. Depois que você terminar, você passa para os 30 dias de japonês, que são aulas bem básicas de como você se apresenta em japonês, como você descreve certas coisas em japonês, faz pedidos em japonês, esse tipo de coisa bem básica da língua, as suas necessidades básicas, como é que você pergunta onde fica o banheiro, como você pergunta como é que eu faço para pegar o trem para tal lugar. Essas coisas você vai aprender nos 30 dias de japonês, que é o que engloba o básico de você conversar em japonês. Depois disso, você vai passar para os níveis mais avançados da língua japonesa. Eu não sei se você sabe, mas a língua japonesa é dividida em 5 níveis, segundo a prova de proficiência em língua japonesa, sendo que o nível 5 é o nível mais fácil e o nível 1 é o nível mais difícil. Então nós temos aqui no Clube Nihon Kakume, nas aulas dos 30 dias de japonês, tudo o que você precisa saber do nível 5, que é o nível mais básico. Tudo explicadinho, bem mastigado, em 30 aulas, que são muito simples, não são aulas longas, são aulas de no máximo 15 minutos, onde você vai poder entender perfeitamente como essas estruturas básicas da língua japonesa trabalham. Assim você não vai perder tempo e você vai poder passar pelo básico rapidinho. Tem gente que fica um ano inteiro em um curso, tanto cursos online como cursos presenciais, demoram muito para ensinar coisas que são muito básicas. Então aqui, em 30 dias, se você estudar todos os dias um pouquinho,
um pouquinho, alguns minutos ao dia, você já vai ver do que se trata essas coisas todas. Então, depois que você terminar esses 30 dias que são N5, são do nível N5, que é o nível mais básico, você vai passar para as outras aulas que são mais avançadas, N4, N3, N2 e finalmente o N1. Para você chegar até o N1, você vai demorar um tempo estudando. Por quê? Porque o N1 é um nível de japonês extremamente fluente. É um nível em que você pode pegar um jornal japonês e você consegue ler. Mesmo que você não saiba uma palavra ou outra, você consegue ler. Então, não pense que você vai começar a estudar agora, até o final do ano você vai estar no nível 1. Não. Mesmo que você veja todos os vídeos, a sua cabeça não vai conseguir acompanhar tudo isso. Então, se você pensa em ficar fluente em língua japonesa, se prepara para estudar pelo menos uns 2 anos, 3 anos, pelo menos para se dedicar nesse tempo. Se você tem um modo de aprender mais rápido, de repente se você tem um autodidatismo que funciona muito bem, você pode encurtar esse tempo. Ou se você é um pouco mais devagar para absorver, pode ficar mais longo. As pessoas me perguntam muito, Mônica, quanto tempo eu levo para aprender japonês? Isso depende muito de você. É muito difícil para mim responder essa pergunta, porque cada um tem uma velocidade diferente para poder chegar onde quer na língua japonesa. Agora, além desses vídeos de N1 a N5, do mais difícil para o mais fácil, do mais fácil para o mais difícil, nós temos aqui no Clube Nihongo Kakome os cursos especiais. O que são os cursos especiais? São cursos que focam em alguns aspectos da língua que são um pouco mais complicadinhos, então precisam de uma atenção especial. Então nós temos, por enquanto, aqui o curso de partículas bem mastigado, com várias partículas sendo explicadas e algumas partículas sendo comparadas. Tudo isso acompanhado de alguns exercícios para que você possa ver se você de fato compreendeu o que você ouviu. Ainda esse ano nós vamos ter aqui no Clube Nihongo Kakome os cursos de japonês para negócios, japonês para viagem e leitura e kanji, onde você vai poder absorver todo esse outro aspecto da língua japonesa, o japonês formal, o japonês informal, o japonês necessário para o dia a dia e o japonês para leitura, que é uma coisa muito importante que muitos cursos não abordam e a gente vai abordar aqui esse ano no clube durante esse período. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre como funciona o Clube Nihongo Kakome, manda um e-mail para mim em contato@eufalojaponês.com e me diz a sua dúvida. Se você tem alguma dúvida de repente sobre o método de ensino, sobre como funciona a língua japonesa, qualquer dúvida, é só você colocar aqui neste e-mail a sua dúvida que eu vou responder o mais rápido possível. Além disso, quem entra no Clube Nihongo Kakome tem acesso ao grupo fechado no Facebook, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas a respeito dos tópicos gramaticais. A gente vai fazer algumas lives, a gente vai falar ao vivo para você tirar suas dúvidas mesmo, em definitivo. E é isso, eu espero que você tenha gostado do Clube Nihongo Kakome e eu espero ver você dentro da sala de aula. Sayonara!